Hoje eu quero falar com você sobre a ressonância Schumann. Parece que tem alguma coisa estranha acontecendo nesse planeta e o que eu vou falar aqui nesse vídeo vai explicar muito do que está acontecendo neste momento no planeta Terra e o que essa tal de ressonância Schumann tem a ver com tudo isso. Vamos lá então. Primeiro, caso você não saiba, o que é a ressonância Schumann? Você que já me acompanha aqui nos vídeos, sabe que eu gosto de trazer um pouco de didática para os vídeos, então eu vou compartilhar aqui com o meu computador alguns slides. Para você que chegou aqui pela primeira vez, saiba que todos os meus vídeos aqui, ele traz um pouco de didática através dos slides. Isso torna o vídeo mais dinâmico e também faz com que você compreenda melhor a informação que eu tento aqui passar da melhor forma possível. Então vamos lá, vou compartilhar aqui o que é a ressonância Schumann. Então a ressonância Schumann, ela foi descoberta em 1952 por um alemão e Schumann é justamente o sobrenome deste alemão que descobriu esta frequência. Então essa frequência é uma frequência eletromagnética que acontece entre a superfície da Terra e a ionosfera, que é uma camada de gás que existe no planeta, que protege, digamos assim, o planeta. Ela é chamada de batimentos cardíacos da Terra. E desde 1960, que foi quando começaram a medir essa frequência, então vamos lá. Lá em 1952, eles descobriram que existe essa frequência e os estudos mostraram que essa frequência Schumann, ela tinha relação com os acontecimentos climáticos do planeta. Então, até então, em 1960, eles começaram a fazer as medições dessa frequência, porque essas informações ajudavam a fazer as previsões e acompanhar as mudanças climáticas do planeta. E aí, com os estudos, com o tempo, eles também começaram a fazer outras descobertas com relação a essa frequência eletromagnética natural do planeta Terra. Essa frequência, até então, desde que eles começaram a medir, ela ficava sempre por volta de 7,83 Hz. Então, ficaram-se décadas medindo essa frequência e essa frequência estava ali nesse valor em hertz de 7,83. Eles descobriram também que essa frequência, ela influencia todos os seres vivos, inclusive o cérebro humano. E quando a gente diz que tem algo acontecendo de diferente no planeta Terra, é porque começaram a observar, porque essas medições acontecem todos os dias, eles começaram a observar que desde 2020, um pouquinho antes, mas principalmente a partir de 2020, essa frequência ela começou a oscilar muito, começou a apresentar uma diferença muito grande nas medidas. Então existe hoje um aplicativo que é um aplicativo oficial de acompanhamento da ressonância Schumann. Esse aplicativo é o aplicativo que qualquer usuário pode ter acesso. É claro que para as organizações que usam a frequência Schumann para fazer o monitoramento do planeta, existem equipamentos, softwares muito mais avançados do que esse aplicativo, ok? Então, esse aplicativo, ele é o aplicativo que foi disponibilizado para a comunidade, que é a comunidade de pessoas comum desse planeta, que podem usar, quem tem interesse em usar. Então, eu comprei esse aplicativo, então é uma assinatura que você faz, você tem que pagar, é um valor pequeno, você paga esse valor e você tem acesso a verificar diariamente como que está a medição da ressonância Schumann. Então, o que aconteceu? Nessas medições, eles começaram a observar que começou a ter uma oscilação muito grande da frequência. Desde então, ela nunca mais voltou à sua base, que é 7,83.
e já chegou a picos de 40, 60, 120 Hz em um único dia. Então imagina o que isso significa, você vai entender o que isso significa aqui no decorrer desse vídeo. Sobre o aplicativo que eu falei, essa é a carinha do aplicativo, como que a gente consegue ver. Então eu tirei essa foto da tela hoje é dia 11 de abril de 2025, que eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu vou postar ele. Então hoje a ressonância está 34. Imagina 34 Hz para uma ressonância que ficou muitos anos em 7,83. Tá bem alta, né? E o que isso significa? Como o nosso cérebro ele é influenciado pela ressonância Schumann, toda vez que existe uma mudança dessa frequência, o nosso cérebro ele recebe os impulsos dessa frequência e existe uma reação por conta dessa frequência que está mais alta. Então a gente, o tempo todo, nós estamos sendo afetados pelo eletromagnetismo da Terra, porque nós também temos um campo eletromagnético e o nosso cérebro ele tem essas ondas que são as ondas eletromagnéticas, cada uma tem lá o seu hertz. E aí eu vou compartilhar com vocês no próximo slide um gráfico que eu fiz esse gráfico porque eu não tinha nada como referência na internet, então eu fui pegando as informações, fui no Canva e fiz um gráfico que ficou bem didático para você entender as ondas do cérebro, os hertz que são relacionados a cada onda cerebral, o estado mental e consciencial de cada hertz, de cada onda cerebral e também qual é a relação que ela tem com a nossa expansão de consciência. Então eu já vou compartilhar aqui ele na tela inteira porque o gráfico ficou grande. Então olha só, esse é o gráfico. Então eu coletei todas essas informações, são informações verdadeiras que eu trouxe aqui e montei esse gráfico. Então a gente tem aqui na primeira coluna as ondas cerebrais, então nós temos a delta, a teta, a alfa, a beta e a gama. Para cada onda cerebral você tem uma medição média em hertz. Então, por exemplo, a onda delta ela vai de 0,5 até 4 hertz. E o que ela significa? Ela significa que é o nosso estado de sono profundo, de cura celular. Então é quando nós estamos dormindo com o cérebro quase desligado. Então nesse estado mental, estamos normalmente dormindo em estado profundo. E a relação dessa onda cerebral delta com a expansão de consciência é que nesse estado é o estado inconsciente, mas essencial para a restauração. O que isso significa? Que muitas vezes a gente absorve uma informação durante o dia e quando nós estamos dormindo, o cérebro processa essa informação que nós recebemos quando nós estávamos acordados. Então significa que se eu tive talvez uma experiência muito profunda no estado acordado, eu não entendi nada do que está acontecendo quando eu for dormir, que aí eu me desligo, aí neste momento o meu cérebro ele vai processar essa informação que eu recebi. Olha que mágico e que tecnológico que nós somos. É assim, nosso cérebro é uma máquina de processamento de dados. Vamos lá para a próxima onda. Aí depois nós temos a onda teta. Então a onda teta, ela tem os seus hertz entre 4 e 7,5. O estado mental é de meditação profunda, de intuição e de sonhos. A relação com a expansão de consciência é que no teta nós temos acesso ao subconsciente e nós temos insights espirituais. Esse estado teta
é um estado que a gente está quase dormindo. Então, quando a gente está quase dormindo, a gente sai um momento desse ambiente do externo e aí a gente pode captar intuição, captar insights. É aqui também onde, se nós estamos dormindo já, a gente tem o sonho. Então, ele vai de 4 a 0,75 Hz. Então, existem fases dentro de cada onda cerebral. Então, desde o estado de que eu estou quase dormindo aqui, até o estado que eu já estou sonhando. Então, aqui a gente tem acesso ao nosso subconsciente. E depois nós temos o estado alfa. Então, o estado alfa ele vai de 8 até 12 Hz. É um estado de relaxamento, criatividade e presença. O estado mental é um estado de relaxamento, de criatividade e de presença. E a relação com a expansão de consciência é que nesse estado é o estado ideal para meditação e para conexão interior. Então, quando você está meditando, que você realmente se conectou com a meditação, você não está dormindo, você não está acordado, você está no estado meditativo, o seu cérebro, ele entra no estado alfa. E as suas ondas em hertz, elas ficam entre 8 e 12 hertz. E aí depois nós temos a onda beta. Então a onda beta, ela vai de 12 até 30 hertz. O estado mental consciencial é de alerta, de foco, de lógica, de mente ativa. A relação do estado beta com a expansão de consciência é um estado de atenção no mundo externo. Então, esse estado beta é o estado que, em geral, nós ficamos mais tempo, que é o estado que a gente está acordado, que a gente está prestando atenção no que está acontecendo lá fora. É vida que segue. Então, vida que segue, estamos lá em beta, trabalhando, dirigindo, fazendo comida, cuidando da criança, cuidando do cachorro. Estamos olhando para o mundo externo. E aí vem o nosso estado, o último estado de onda cerebral, que é o estado gama. No estado gama, ele tem uma diferença em hertz muito grande, porque ele vai do 30 até 100 hertz. O estado mental consciencial do gama, da onda cerebral gama, é inspiração, iluminação, alta performance. E a relação com a expansão de consciência são estados, quando você está no gama, você está em estados elevados de consciência e de unidade. Então, a gente pode olhar aqui que o estado que a gente deve aproveitar da nossa mente é o estado em que nós estamos em gama, trazendo aqui uma relação do processo de expansão de consciência. Porém, a gente pode perceber que todos eles são importantes. Todo dia nós passeamos por todos esses estados. A questão aqui é quanto tempo eu fico em cada um desses estados. Aí depende. Tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais, tem gente que presta muita atenção no mundo externo, tem gente que não tem inspiração, tem gente que não faz meditação. Então, o quanto tempo cada pessoa fica em cada um desses estados de ondas cerebrais varia de pessoa para pessoa. Então, fazendo uma relação da frequência Schumann com os nossos estados cerebrais, o que eu trouxe aqui? A frequência base Schumann, ela é 7,83. E essa frequência é a que está mais próxima dos nossos estados de teta e alfa, conforme eu mostrei no slide anterior, que são os estados que estão associados aos estados meditativos, aos estados criativos e estados espirituais. E aí, quando a ressonância Schumann, ela apresenta esses picos elevados, o que ela faz com o nosso estado cerebral? Ela força ou ela estimula
a gente a sair do estado padrão, que é o estado beta, que é aquele estado que nós estamos tudo olhando para fora, trabalhando, fazendo as coisas do dia a dia, prestando atenção nas contas para pagar. Ela estimula a gente a sair desse padrão. Por quê? Porque nesse padrão é que a maioria das pessoas estão, é nesse padrão que tem o estresse e é nesse padrão que tem a mente acelerada. É nesse padrão que a voz tagarela da cabeça está conversando o tempo todo, pensando no passado, pensando no futuro, com medo, com ansiedade, com insegurança. Então, ela faz essa estimulação para que a gente possa, mesmo acordados, a gente possa acessar estados mais sutis da nossa consciência. Porque sim, ela está atuando o tempo todo. Então é aí que a gente começa a sentir os desconfortos. Porque quando você está dormindo, quando você está relaxado no seu sono, você não está sentindo o desconforto. O desconforto ele vem durante o dia a dia, durante o momento em que você está prestando atenção lá fora. Você percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo dentro de você. É a estimulação que a frequência Schumann está fazendo. Então, esses desconfortos, eles podem ser desconforto físico, mas também podem representar momentos de despertar súbito, lucidez em estados profundos. Sabe quando você tá lá no seu dia a dia, na sua correria e de repente parece que dá um negócio assim, você se conecta com alguma informação, você se conecta com algum estado que é do nada, acontece assim do nada. Nossa, eu tive um insight agora, nossa, eu tive um sentimento agora, nossa, me veio uma memória agora, nossa, me veio uma coisa assim, uma alegria, nossa, parece que passou alguma coisa por aqui. Esses estados, sabe, de insights, de coisas súbitas que acontecem, podem também ser essa estimulação que a ressonância Schumann está fazendo através da interferência ou da influência que ela tem sobre o nosso cérebro. Com relação ao mundo científico, a gente tem o grupo dos cientistas que eles só acreditam no mundo da matéria, então para eles é só um estado físico que está acontecendo com a Terra, com essa mudança da frequência Schumann, e aí eles começam a chamar esse processo de oscilação como uma anomalia, como se a Terra estivesse passando por um defeito. Então, a Terra está com defeito, a ressonância Schumann, ela começou a dar esses sintomas, que para eles são só sintomas físicos, de oscilação da sua frequência. E aí tem aquele outro grupo de pessoas de cientistas, que eles acreditam que não, tem alguma coisa aí mais relacionada com algum outro processo. E aí eles ligam esse outro processo ao processo de transição planetária, ao processo de expansão da consciência. E a gente que não é cientista, a gente que só busca conhecimento, a gente sabe, quem está se despertando, quem está já ligado que tem alguma coisa acontecendo que vai muito além do físico, sabe que o que está acontecendo vai muito além de uma anomalia ou vai muito além de um defeito físico da Terra, A gente sabe que tem algo acontecendo e é relacionado à espiritualidade, é relacionado à expansão de consciência, é relacionado à transição planetária, é relacionado à nova Terra, como dizia lá o Cristo, na nova Terra. Então, existe todo um processo acontecendo que é estranho. Por que é estranho? Porque a gente não sabe exatamente, Tem várias pessoas falando, tem muitos gurus espiritualistas falando muita coisa. Quem está falando a verdade? A gente não sabe, mas a gente sente que tem alguma coisa nos chamando, nos puxando para algo mais profundo dentro de nós. Tem ou não tem? Porque para mim tem.
Por isso que eu tô aqui compartilhando esse vídeo com você, porque tem. E eu sei que se você tá assistindo esse vídeo também, é porque você também sente que tem algo muito especial acontecendo nesse exato momento. E como tudo está conectado, nós estamos conectados à Terra, o nosso eletromagnetismo está conectado ao eletromagnetismo da Terra, ao eletromagnetismo do universo, às forças do universo, a gente sente que é algo que vai nos levar para um outro estado de consciência. Então, o que tudo isso tem a ver com você? O que tudo isso tem a ver comigo? As alterações da ressonância Schumann afetam o nosso sistema nervoso, por quê? Porque está em conexão com as ondas do nosso cérebro e também o nosso sistema nervoso, que está relacionado com o nosso relógio biológico, que está relacionado com o nosso humor, que está relacionado com os nossos níveis de energia, que está relacionado com os nossos pensamentos. E aí, gente, vai. E aí é o pensamento que cria o comportamento, que cria os hábitos. Então, tem uma relação gigante aonde tudo isso está fazendo uma transformação em cada um de nós que está recebendo essas ondas, essas frequências e está trabalhando. Por quê? E aqui eu coloquei a informação, é preciso se auto-observar e agir. Porque a ressonância Schumann, ela está sim afetando todos, porque por conta do cérebro, da conexão que existe com o nosso eletromagnetismo e com o eletromagnetismo da Terra. Porém, não é todo mundo que está se elevando, que está se expandindo, que está se transformando por conta disso. Porque tem gente que essa ressonância, ela chega, ela causa desconforto e a pessoa, ao invés dela ir para a transformação, ela vai para o lado contrário. Desperta nela aquilo que há de pior. E aí ela entra no processo do sofrimento. Existe esse grupo de pessoas. Então, existe o grupo de pessoas que recebe a onda e trabalha para receber esse processo de evolução, mesmo que não saiba o que é ressonância Schumann. Tem gente que sente o desconforto e busca transformação. Tem gente que sente o desconforto e busca uma terapia, busca espiritualidade, busca se conectar, vai orar, vai rezar, vai se conectar com algo maior. Mas tem gente que não, tem gente que vai para o lado das sombras, para o lado negativo. Então, desperta dentro de si o que há de pior. E quais são os sintomas, então, que a ressonância Schumann, quando ela tem esses picos elevados, quais são os sintomas que despertam em cada um de nós? Eu coloquei aqui uma lista de sintomas, que são os mais comuns, então, insônia ou excesso de sono, dores de cabeça e tonturas, emoções intensas ou sensação de vazio, intuição mais aguçada, sensação de desconexão com a sociedade. O que é isso? É sentimento de não pertencimento a este mundo. É olhar para o mundo e falar, nossa, que cagada, tem muita coisa errada aqui. A desconexão com o grupo, já as conversas já não dá mais, aquele grupo de amigos já não se encaixa mais. A própria sociedade, o próprio governo já não faz mais sentido, as leis, as regras. Então, existe uma ruptura deste mundo. Por quê? Porque a pessoa já sentiu que existe algo a mais. Então, acontece essa desconexão, vontade de mudar tudo. É aquela vontade de começar do zero uma vida nova, uma vida diferente, com valores diferentes. Lembrando aqui, os sintomas, eles podem te confundir. Então, aqui, a gente não pode dizer que toda tontura, que toda dor de cabeça, que toda insônia é por conta da ressonância Schumann. Então, neste caso, eu, claro, conscientemente, eu digo para você que
Está com algum sintoma? Vai fazer um exame médico, vai no médico e faz um exame. Porque aquilo que o médico, com a sua medicina tradicional, com os seus exames tradicionais, não conseguir identificar, ou seja, cara, sei lá, não tem nada, você tá sentindo isso aí, mas não tem nada, você fez todos os exames, não tem problema de saúde nenhum. E aí sim, a gente conscientemente liga esses sintomas a esse processo da ressonância Schumann que está influenciando também as nossas ondas cerebrais e isso está causando esse desconforto no nosso estado mental. Então, eu deixo esse alerta aqui para você. Se você tem os sintomas, primeiro se certifique de que não é nada que você precisa tratar dentro dessa medicina convencional, tá bom? Faça isso. E aí depois dos exames feitos, do resultado, e aí você já está consciente do que se trata o seu desconforto. E aí é hora de trabalhar no seu desconforto, claro. Por quê? Porque essa frequência, essa oscilação de frequência e esse desconforto que a gente sente é um convite do planeta para que a gente faça esse processo de subida de consciência. Por quê? Porque a frequência Schumann, ela interfere diretamente na subida, na elevação da consciência coletiva do planeta. E isso é o que se relaciona com a transição planetária ou com a nova Terra. O que é a nova Terra? É uma Terra onde o estado de consciência de quem vai sentir esta nova Terra, de quem vai vivenciar esta nova Terra, é um estado de consciência elevado. A questão aqui é que nem todos estão preparados. Então, existe o chamado, mas nem todos estão preparados. E aí, o que acontece? De repente, pode ser que você nunca ouviu falar sobre isso, nunca ouviu falar sobre transição planetária, nunca ouviu falar sobre ressonância Schumann, mas você tem lá os seus sintomas, que médico nenhum acha o motivo. Quando você entra em contato com essa informação, é tua responsabilidade parar, refletir e se perguntar: poxa, então pode ser que realmente aquela história da separação do joio e do trigo, aquela história da nova terra, a história de que a gente precisa expandir a consciência, de que a gente precisa despertar o nosso lado espiritual, seja verdade. E aí você, claro, vai ter que fazer uma escolha. Eu continuo no meu antigo padrão ou eu vou para esse trabalho interno de elevar a minha consciência para me alinhar à consciência desta nova terra? Por que a gente deve fazer essa reflexão? Porque existe uma ligação com a expansão de consciência. Então, a Terra está se elevando vibracionalmente. A frequência Schumann é a vibração da Terra. E isso está despertando a consciência coletiva. Só que a consciência coletiva é o trabalho do 1 a 1. Então, é o trabalho individual de cada um que faz a somatória da consciência coletiva. Então, dentro desse processo, a glândula pineal, que está no centro do nosso cérebro e que também recebe essas informações de ondas cerebrais, ela, através do nosso trabalho, ela é ativada. Então, essas frequências, elas nos ajudam a ativar a glândula pineal. Isso significa o quê? Que a nossa percepção de mundo, que a nossa percepção de realidade, ela é ampliada. A gente começa a compreender mais o quem nós somos aqui. Com a ativação da glândula pineal, a gente começa a se conectar mais com o nosso ser espiritual, com a nossa essência. Por quê? Porque a glândula pineal, ela é considerada um portal entre o mundo físico, o mundo da matéria,
e o mundo da não matéria, o invisível, o mundo espiritual. A nossa essência, ela está no mundo espiritual, no campo do invisível. Nós estamos, através desse processo que a gente faz de trabalho interno, a gente vai abrindo este portal, e este portal, ele é acessado através da glândula pineal para que a gente possa expandir a nossa percepção de realidade. Isso é expansão de consciência. A conexão com a presença, o agora, e a reconexão com o nosso coração se torna fundamentais nesse processo. Então não tem como a gente sentir o nosso desconforto, fazer o nosso trabalho interno sem trabalhar a presença, sem trabalhar a nossa consciência no aqui e no agora, ou seja, a gente precisa fazer esse processo de nos reconectar com o nosso coração. É o nosso coração físico? Não, é o nosso coração energético. O coração, ele é o portal também para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, esse processo, ele se torna fundamental. E aí a gente volta lá no estado do nosso cérebro, aonde a gente acessa ele através da meditação. Então, se você está sentindo toda essa vontade de se conectar mais com o teu espírito, de viver mais no aqui e no agora, de se liberar do passado, de curar, de perdoar, de se transformar, é porque você está despertando. Porque despertar não é um negócio que você estala o dedo e sou desperto. Não. O despertar é uma jornada. Quanto mais consciente de quem você é, mais desperto você está. Até ao ponto que você vai chegar na sua iluminação. Estado de total despertar. Então, estou despertado 100%. Quando? Quando você atingir a iluminação. Até que você não atinja essa iluminação, essa transcendência da sua mente humana, que é a transcendência do ego, enquanto você tiver um pouquinho de ego, você ainda está despertando. Minha gente, não é fácil, mas você vai conseguir, eu vou conseguir, porque eu também estou despertando. Não estou iluminada, estou despertando, mas é o nosso caminho. Então, olha só quanta coisa que está acontecendo neste planeta, neste momento, desde os últimos anos, para nos levar para o nosso estado de essência divina, porque a iluminação é quando a gente faz essa conexão com o todo, a gente faz a unificação da nossa mente com a nossa consciência. Esse é o processo de iluminação. E a iluminação é o estado da nova Terra. Então, a nova Terra é um estado de consciência iluminado. Ou, eu gosto muito também de citar palavras do Cristo, porque eu tenho uma conexão muito grande com os ensinamentos do Cristo. O Cristo dizia viver no reino de Deus. Viver no reino de Deus é você viver nesse estado iluminado. Então, quando nós estamos fazendo o nosso caminho de despertar, nós estamos caminhando para este reino de Deus ou para esta nova terra. E aqui eu deixei umas perguntas que são perguntas super importantes, para você refletir. Você está sentindo este chamado? Então, através de tudo que eu falei, através desses sintomas, através de você perceber que tem um negócio estranho acontecendo nesta terra, você está sentindo que tem um chamado aí, que tem alguma coisa que você precisa fazer? Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que sim, você está sentindo esse chamado. Você aceita ir para a nova terra? Você aceita ir para esse estado de consciência elevado, esse estado de consciência puro, aonde você vai sentir a plenitude da vida
se expressando através de você? Você está disposto a largar o mundo que é controlado pelo sistema e pelo ego para trás? Você se desafia a trilhar este caminho? Porque, como eu disse lá atrás, nem todos estão prontos e nem todos estão preparados. E aí tem talvez uma crença que vai dizer assim para você: nossa, mas então esse negócio de iluminação, esse negócio de nova terra, é como se eu for viver no topo de uma montanha, sem roupa, e vou meditar para o resto da minha vida e só vou comer coisinha verde lá, sei lá, plantinha viva. Não! Esse estado de consciência iluminada é um estado onde você vive os seus dias aqui na Terra em plena plenitude e consciência unificada ao divino em você. O Deus em você, a essência divina em você se manifesta através de você. E aí você faz as coisas do seu dia a dia através da inspiração desta consciência divina. E aí cada um, de acordo com o seu propósito nessa terra, vai fazer e receber tudo o que é necessário para cumprir o propósito. Então, tem gente iluminada que vai precisar ser um CEO de uma grande empresa, bilionário. Por quê? Porque o propósito dele requer isso. Uma outra pessoa, de repente, vai ser uma professora de quinta série lá no interior de uma cidade, sei lá da onde. Por quê? Porque o propósito dela requer aquilo. Então, existem, de acordo com cada propósito, aquilo que você, consciência desperta, iluminada, vai vivenciar, experienciar. O mais importante aqui é que a vontade que será prioridade não vai ser mais do ego. O ego só mete a gente em encrenca. O ego, segundo a Kabbalah, é o adversário, é o nosso maior adversário, e eu acredito nisso. O ego, ele é o cara que ferra a nossa vida. O ego é o estado mental do ser que é controlado pelo passado, porque o ego é o programa, é o resultado do seu passado. Então a gente não quer viver mais dessa forma. Então, o estado de consciência expandida é onde você está conectado com a vida. E a vida acontece no passado? A vida acontece no futuro? Não, a vida acontece no agora. Então, Deus, a consciência, o cosmo, o universo, o espírito, chame como você quiser, ele só existe e ele só se manifesta no presente, no aqui e no agora. Então, a expansão de consciência é a libertação, é a nossa salvação. Ah, nossa salvação não é alguém que vai vir aqui salvar a gente, não. Não. A nossa salvação é o despertar da nossa consciência, é a nossa iluminação. E a ressonância Schumann é esta energia que está colaborando com a gente, fazendo todo esse trabalho de oscilação do magnetismo da Terra, que entra no nosso cérebro e que aí dá uma balançada no nosso cérebro, e aí a gente sente isso. Gente, é isso. É basicamente isso. Eu acho incrível, de verdade, eu acho incrível esse processo, porque quando a gente para observar a criação, né? É muito incrível. É muito incrível. Então, quando a gente tem esse estado de uau, estamos vivenciando uma transição planetária, aonde o sucesso desse projeto de transição planetária depende, de mim, depende, de você, né? Então, por quê? Porque existe também um processo aqui que, se a gente não fizer esse caminho de despertar, a gente repete de ano. E aí, como não vai existir mais essa velha terra, só a nova terra, o que vai acontecer
com esse povo, com essa gente que não alcançou a nova terra? Vai repetir de ano. Aonde? Aí eu não sei. Mas, segundo consta, aí o mundo mais superior espiritual não vai ser mais aqui na Terra. E aí, como é que fica? O espírito é eterno. Você é o espírito, você é eterno. Mas se você não fizer esse caminho de despertar, pode ser que você entre numa roubada, pode ser que te colocam num lugar pior do que onde você está. Porque não aprendeu, né? Vai ter que cada vez mais a dificuldade ali, o caminho ali talvez seja mais desafiador, né? Quando a gente é teimoso, talvez a gente receba algum castigo do quê? De Deus? Não. Da própria experiência. Da própria experiência. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Então, existe todo um processo do mundo invisível para que nós, como experiência divina, nos expandimos. Por quê? Porque a expansão do universo é a expansão da experiência. Cada experiência, cada eu, cada você, é uma experiência que colabora para a expansão do universo. Então, o universo, ele precisa, porque o universo é movimento, ele precisa continuar se expandindo. Então, ele precisa de você se expandindo, ele precisa do eu se expandindo, cada um de nós. Então, gente, é muito mágico tudo o que está acontecendo. Eu espero que este vídeo tenha sido didático o suficiente para você compreender. Deixa nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu trago aqui outro vídeo. Aqui nesse canal é só assuntos que têm relação com a expansão de consciência, ok? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, porque ó, eu fiz o vídeo aqui com muito carinho para você. Acredite no seu processo de expansão de consciência. Acredite que a sua vida mais desperto será cada vez melhor. Quanto mais você se despertar, melhor a sua vida será. Eu faço prova disso, porque cada vez que eu me sinto mais desperta, eu me sinto melhor, eu me empodero mais, coisas melhores acontecem na minha vida, a minha vida fica muito mais leve, muito mais fácil, muito mais divertida. Então eu quero isso de você também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo.